Muito bem, continuando esse programa que nós estamos gravando capítulo por capítulo do Novo Testamento. O Novo Testamento é uma riqueza, não que o Antigo não seja, o Antigo também tem muitas riquezas, não é? Mas o Novo Testamento é algo maravilhoso, nos revela o Evangelho de Jesus, começa com o Evangelho de Jesus, depois nós temos a continuação da obra de Jesus em Atos dos Apóstolos. E essas cartas que são doutrinárias, que nos mostram o entendimento que o apóstolo Paulo tinha do Evangelho. Romanos é considerada a carta magna de Paulo. Ela aparece como cabeçando uma lista de 13 cartas que estão no Novo Testamento em sua ordem de tamanho, né? Romanos a maior, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, e as cartas vão diminuindo em tamanho até a última carta de Filemão, que tem apenas um capítulo, não é? Nessa carta de Paulo aos Romanos, nós vamos encontrar a universalidade do pecado. No primeiro capítulo, Paulo dá graças a Deus pela fé dos romanos, fala do Evangelho de Deus, que é o poder de Deus, do qual ele não se envergonhava, que era o poder de Deus para a salvação tanto de judeu como do grego. Depois de Paulo falar da justiça de Deus, Paulo fala da ira de Deus sobre os homens, porque adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, e que eles mudaram a glória de Deus em imagens de escultura, a idolatria. E aí Paulo fala de como Deus entregou os gentios às suas paixões para fazerem torpezas, coisas infames, cheios de toda maldade, de homicídios, desobediência. Paulo trata tudo isso no capítulo 1, acerca da impiedade dos gentios. Mas Paulo também vai mostrar que os judeus não são diferentes, que os judeus, mesmo tendo a lei de Deus, mesmo tendo os oráculos de Deus, mesmo tendo a vontade de Deus, os judeus também fazem a mesma coisa. E aí no capítulo 3, Paulo vai falar dessa universalidade de pecados, gentios e judeus, que todos estão encerrados debaixo da desobediência, que todos pecaram. Então vamos continuar essa carta no capítulo 2, né? No capítulo 1 eu mostrei 13 coisas de Deus, no capítulo 2 nós vamos ter mais algumas coisas de Deus, como juízo de Deus, benignidade de Deus, o nome de Deus. Paulo vai falar de mais pelo menos 3 coisas de Deus, não é? Eu já estou adiantando para você, assista o capítulo 1, onde eu falei das 13 coisas de Deus, eu estou dando mais 3 aqui no capítulo 2, se você pesquisar vai achar talvez mais ainda. Juízo de Deus, benignidade de Deus, nome de Deus. Vamos lá. Portanto, o capítulo 2, verso 1. Portanto, és inexcusável quando julgas. Paulo vai falar que nós não devemos julgar, não é? Apesar de a Bíblia condenar de nós julgarmos, a Bíblia também manda nós julgarmos. Sabe quem que a Bíblia manda nós julgar? A nós mesmos, não é? Nós não temos direito de julgar outra pessoa, porque o nosso juízo sempre será imperfeito com relação ao outro. Nós não conhecemos todas as vertentes de uma vida, tudo que levou uma pessoa a fazer o que ela faz. Então, o nosso juízo ele é imperfeito, não é? E quando a gente julga o outro, a gente, na verdade, faz projeção dos nossos próprios defeitos sobre o outro. É por isso que a gente julga. Quem chega atrasado, normalmente, às vezes, vai criticar o outro, porque em algum momento nós chegamos atrasados e para não mostrar o nosso próprio erro, é mais fácil falar do erro do outro, não é? Quem, às vezes, não paga as suas contas, vai criticar o outro quando ele não paga, mas, na verdade, ele também não paga. Então, tudo que a gente julga, em algum ponto, talvez numa dimensão menor, nós acabamos fazendo, porque o ser humano é igual. O ser humano faz tudo igual, né? É muito fácil falar do outro, do erro do outro, apontar o erro do outro e esquecer o meu próprio, não é? E às vezes, quando eu mostro, consigo achar o defeito do outro, mas esqueço que eu também tenho defeitos. Por isso a Bíblia manda não julgar a ninguém, não é? Nós só devemos julgar a nós mesmos.
os outros, Deus é que vai julgar. Como diz aqui, o juízo é de Deus. Deus é o grande julgador, Deus conhece todas as coisas e só a Deus é dado o direito de julgar o outro. Agora, nós mesmos, nós devemos sim julgar. A Bíblia diz, examine-se a si mesmo. Portanto, és inexcusável. Inexcusável é a segunda vez que Paulo usa essa palavra. Ele usou em Romanos 1:20, dizendo que as pessoas eram inexcusáveis por negar o conhecimento de Deus, porque o que de Deus pode se conhecer estava revelado na natureza. Agora também é inexcusável quando você julga o outro, o homem. Né? Quem que é esse homem que Paulo está falando? Será que ele está falando dele mesmo? Ou será que ele está falando do homem que representava os judeus? Portanto, és inexcusável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, não é? Com a mesma medida com que você julga, você será julgado. Quando você fala que o outro faz aquilo, né, dizem que quando você aponta um dedo para o outro, existem 4 apontados de volta para você, não é? Então, és inexcusável, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, não é? Você diz que o outro só chega atrasado. Um dia você vai chegar atrasado também em alguma coisa. Então é inexcusável naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Fazes o mesmo, pode fazer num grau menor, mas tu fazes o mesmo. Essa que é a verdade. Você fala, os outros criticam, aquela fulano fala mal dos outros, você já também está falando mal dele. O que você está criticando? O coisa não pagou a conta. Você também já deve ter deixado de pagar alguma conta. Ou deve alguma coisa para alguém. Fulano me ofendeu. Você também já ofendeu alguém. Ciclano não tem amor. Você também não tem amor a alguém. Não é? Todos nós. Para cada defeito que a gente acha no outro, deve ter 2 ou 3 também em nós. Se não, o mesmo defeito em nós. Não é? Porque julgas, mas fazes o mesmo, Paulo diz. Olha que coisa, Paulo está dizendo, homem, quem é tu para julgar? Eu não sei se esse homem é ele próprio falando dele, porque ele deu uma lista tremenda dos outros, agora ele diz, fazes o mesmo, né? Fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Deus é o único que vai julgar segundo a verdade, porque Deus conhece toda a verdade. Nós conhecemos parte da verdade. Nós conhecemos, às vezes, o ato da pessoa, não é? Mas nós não entendemos o que aquela pessoa tem passado, a história toda daquela pessoa, é ela que conhece e Deus que conhece ela melhor. Porque julga, é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Só Deus julga segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. E tu, ó homem, de novo, Paulo se refere a um homem, talvez a ele próprio, alguns intérpretes dizem, talvez algum judeu, porque depois ele vai falar dos judeus. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo tu escaparás do juízo de Deus, você fala do outro. E você acha que você fazendo, então você escapa do juízo de Deus? Cuidado por falar da vida dos outros. Aliás, eu quero dizer que é uma perda de tempo você se preocupar com a vida dos outros. Porque quando você chegar e eu chegar diante de Deus, eu não vou dar conta da vida dos outros, eu vou dar conta da minha. Não é? O que os outros fazem, eles vão dar conta. Então, para de se preocupar com a vida dos outros. Deixa a vida dos outros em paz. Se você se preocupar com a vida de alguém, é para ajudar alguém. Não é para julgar alguém. Não é? As pessoas trocam. Nós somos chamados para ajudar, para dar a mão, para fortalecer, para estender a mão, para mostrar graça e misericórdia de Deus para com o outro. Não é para pisar no outro, não é para maltratar o outro, não é para falar mal do outro, não é para derrubar o outro. Você é melhor que o outro? Não. Então pronto. Você vai dar conta do outro para Deus? Não, você vai dar conta de você. Então para de se preocupar com o outro. E julga-se a si mesmo. A única pessoa que a Bíblia manda nós julgar é a nós mesmos. Fazendo tu escaparás do juízo de Deus, diz Paulo, fazendo tu a mesma coisa, será que você vai escapar
do juízo de Deus? Ou será que todos serão julgados perante Deus? Verso 4. Ou desprezas tu a sua benignidade, a paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus que te leva ao arrependimento. Olha, se você fez algo errado e ainda não recebeu a justa retribuição de Deus, é porque Deus está sendo benigno, Deus está sendo longânimo, Deus está te dando tempo de arrependimento, tempo de mudança. E eu louvo a Deus pelo tempo que Ele nos dá para nós nos arrependermos em tempo, antes que venha o grande e terrível dia do juízo de Deus sobre nós. Que nós sejamos humildes para reconhecer o nosso próprio erro e não do outro. E entendendo que se Deus ainda não nos deu a justa retribuição de nossos pecados, é porque Ele quer ver nós nos arrependermos. É porque Ele está nos dando tempo, está nos dando sua graça para que nós nos arrependamos em tempo e não sejamos punidos ou tratados segundo os nossos pecados. Há um salmo maravilhoso, Salmo 103, que eu quero ler para você e lembrar novamente para mim mesmo, esse Salmo 103, que diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, verso 8, longânimo e grande benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Verso 10, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Senão nós estávamos perdidos. Se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados e retribuir segundo a nossa iniquidade, nós estávamos todos aí mortos, fuzilados, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus nos dá tempo de se arrepender. A benignidade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Então, cuidado, não é para julgar os outros, falar dos outros, sendo que você e eu comete às vezes a mesma coisa que o outro. Podemos não cometer no mesmo grau, mas cometemos. Podemos não fazer na mesma intensidade, mas fazemos. Essa que é a verdade. E por isso, não há desculpa diante de Deus. Deus é que julga segundo a verdade. E se Deus ainda não nos retribuiu, não nos tratou segundo os nossos pecados, é porque Ele está nos dando tempo para nos levar ao arrependimento. É a benignidade de Deus que te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, quando você se mantém duro, o seu coração impenitente, você está entesouras ira para ti. Cuidado, tenha um coração mole, tenha um coração de amor, tenha um coração compassivo, tolerante, cheio de graça, de bondade, para com aqueles que erram, ora por eles, não é? Para que eles possam se arrepender, porque senão você fica com um coração duro, um coração impenitente, um coração que não se arrepende, você só está, de acordo com Paulo, entesourando ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Haverá um dia que Deus há de julgar toda impiedade, toda iniquidade, e esse dia será o resultado da ira de Deus. Hoje está a misericórdia de Deus para você, está a benignidade de Deus, a longanimidade de Deus te dando chance de se arrepender. Mas lembre-se, a porta do arrependimento não estará aberta para sempre. A benignidade, a justiça, o amor, a graça, a misericórdia de Deus não estará para sempre. Um dia, aqueles que não se arrependem estão entesourando ira para o dia do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Presta atenção, a recompensa daquele que não aceitou a graça, a fé, a misericórdia de Deus, já que ele confiou na sua própria bondade, então ele será recompensado também segundo as suas obras. Vamos ver qual será a recompensa. Verso 7. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem. Interessante, não é?
Nós somos salvos pela graça, mas parece que aqui as obras, será que elas levam à salvação também? Não, mas a vida eterna está para aqueles que perseveram, são perseverantes em fazer o bem, nunca se cansam de fazer o bem. Deus irá recompensar com a vida eterna aos que perseveram em fazer o bem e procuram glória e honra. Mas toda obra boa que nós fazemos, devemos fazer em Cristo, que morreu pelos nossos pecados. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Olha coisas que nós devemos buscar: a glória de Deus, a honra que vem de Deus e a incorrupção. Mas aqueles que não buscam isso, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes, não é? Aos que são contenciosos e desobedientes a Deus vão receber, e obedientes à iniquidade vão receber a sua justa retribuição. O que nós vemos nesse capítulo? Que Deus é o Deus que vai julgar e vai retribuir a cada um segundo aquilo que ele faz. Né? Que um dos fundamentos bíblicos, o fundamento bíblico para nós é o amor de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus, que nos leva ao arrependimento. Isso tem a ver com a graça de Deus, porque a autoridade também é de Deus. Deus é que vai julgar. Não é? Nós vemos aqui alguns motivos para o nosso galardão: obediência a Deus, sabedoria a Deus, humildade, perseverança, praticarmos o bem, mantermos a nossa fé viva na pessoa de Jesus, sermos fiéis, estarmos dispostos a ajudar e a trabalhar para Deus. Vai nos resultar madureza do coração, impenitência, julgar o outro. Estamos apenas acumulando ira para aquele dia da ira, da indignação de Deus, que vai julgar os contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Verso 8, desobedece à verdade e obedece à iniquidade. Verso 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Uau! A retribuição de Deus será tribulação e angústia para aqueles que fazem o mal. Primeiramente, do judeu e também do grego. Interessante, o evangelho, quando Paulo diz que a salvação, o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o judeu tem a bênção de ouvir a mensagem primeiro. Mas também, no juízo final, aquele que faz o mal, também o judeu vai receber primeiro, porque conhecia a vontade de Deus, conhecia a lei de Deus, os oráculos de Deus. Primeiro também o judeu vai receber o mal que praticou, e depois o grego, e também o grego. Verso 10, glória, porém honra e paz a qualquer que faz o bem. Olha, mesmo que a pessoa não é crente, ela deve procurar fazer o bem, não é? Sempre, porque quem sabe um dia ele será objeto da graça e da misericórdia de Deus. Deus, Paulo vai dizer isso em Romanos 9, e eu vou falar mais, que Deus tem compaixão de quem ele quer. Deus não é obrigado a ter compaixão de ninguém. E alguns aí, usando essa soberania de Deus, gostam de implantar a doutrina da predestinação. É verdade, Deus compadece quem ele quer, perdoa quem ele quer, endurece a quem ele quer, mas Jesus nos deu uma ideia de quem Deus se compadece. Quando Jesus disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado aqueles que praticam o bem, daqueles que fazem o bem, mesmo sem conhecer a Deus, porque um dia a graça e a misericórdia de Deus vai se revelar para com eles. Olha só, glória, porém, honra e paz a qualquer que faça o bem, primeiro do judeu e também do grego. É a terceira vez que Paulo menciona primeiramente o judeu e o grego. Primeira vez, o capítulo 1, verso 16, dizendo que a salvação, o poder de Deus para a salvação, todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí no capítulo 2, verso 9, tribulação e angústia, toda alma que faz o mal.
primeiro do judeu e também do grego. Mas glória, honra e paz a qualquer que faça o bem, primeiro do judeu e também do grego. Paulo coloca as coisas aqui numa prioridade interessante, porque todos os que sem lei pecaram, isso eram os gentios, não é? Os gentios pecaram sem lei. Diz que também sem lei perecerão. Não diz que eles serão salvos, não é? Diz que vão perecer. Pecou, mas não tinha lei, mas pecou do mesmo jeito, vai perecer. E todos os que sob a lei pecaram, sob a lei serão julgados. Note que o juiz de Deus é tão justo que ele vai julgar a todos. Não é o camarada que fez sem a lei, pecou. Será condenado também, vai perecer. E o que sob a lei? Será julgado sobre a lei. Não é? Mas os que também fazem o bem sem lei, sendo que a própria lei está escrita no seu coração, não é? A Bíblia diz, não matarás. Mesmo que a pessoa nunca ouviu esse mandamento, algumas pessoas, vamos supor, mora lá numa tribo, ele sabe que é errado matar no seu íntimo, no seu coração, ele nunca vai matar, né, praticar o mal. Porque os que ouvem a lei não são justos só por ouvir a lei diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados, não é? A prática, a observância de fazer o bem leva o homem, sim, a conhecer a Deus. Mas a salvação, de acordo com as Escrituras, continua sendo por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tira o pecado que herdamos de Adão. Paulo vai mencionar isso, não é? Ninguém pode se salvar à parte de Jesus. Ninguém pensa, ou pegando esses versos isolados, se eu fizer o bem, se eu praticar as obras da lei, eu serei salvo. Não se engane, não é? Isso é pegar a Bíblia isoladamente. Paulo vai mencionar mais para frente, ele está falando da universalidade aqui do pecado, que a salvação só é por Jesus Cristo. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Se nós pegarmos esse verso isolado do seu contexto, dá a impressão que alguém pode ser justificado praticando o bem, praticando as obras da lei. Mas Paulo vai dizer que a justificação é por Cristo. Por isso que nós temos que ver o contexto todo e não um verso isolado. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são a lei. É o que Paulo está dizendo. Os gentios não receberam a lei, eles não ouviram, não matarás, não adulterarás, não roubarás. Mas se eles fazem isso, mesmo sem nunca ter ouvido a lei, Paulo diz que as obras deles, naturalmente, são lei, mesmo sem ter lei. Né? E aqueles que ouvem a lei e não fazem, pior ainda, não é? Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Muitas vezes Deus escreve a obra da lei em nosso coração, não em tábuas de pedra, mas no coração. E é aí que a lei tem que estar escrita no coração do homem. Jesus mesmo no Sermão do Monte disse, ouviste que foi dito, não adulterarás. Porém eu vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já adulterou com ela. O pecado está no coração. Do coração é que procede. Se o teu coração for bom, todo o teu corpo terá luz, mas se for mal, quão grandes trevas serão. Os quais mostram a obra da lei escrita no coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos. A consciência. Quando uma criança é pequena, mesmo que ela nunca ouviu a lei de Deus, mesmo que ela nunca leu a Bíblia, ela vai para a escola e pega uma caneta que não é sua. Ela sabe que aquilo que ela fez é errado. Aquilo não é seu. Pai e a mãe não comprou. Então, se a criança tem essa consciência, saber que é errado, a lei de Deus já está escrita naturalmente. Mas, no entanto, tem outros que vão se apropriando de tudo que não é deles, não é? Tentam se apropriar de todas as coisas que não são deles. Eu vou abrir aqui um parênteses para contar uma história de um professor que uma vez estava sentado no banco, professor judeu, e aí ele encontra um ex-aluno seu, e esse ex-aluno
Professor, que grande prazer em revê-lo depois de tantos anos. E o professor diz, o que você está fazendo agora? Ele falou, eu sou professor. O Senhor me inspirou a ser professor. E aí o professor perguntou, mas qual evento, qual aula que eu te dei que te inspirou? E esse aluno contou que então o que inspirou ele a se tornar professor foi que uma vez na sala de aula chegou um aluno com um novo relógio e colocou aquele relógio em cima da carteira. E ele, esse agora que era o professor, né, esse jovem, ele pegou o relógio. Mas quando ele pegou, o aluno então disse ao professor, pegaram o meu relógio. E o senhor, que era o professor, disse, olha, ninguém vai sair daqui enquanto esse relógio não aparecer. Fechou a porta da sala, disse que ninguém saía, né? Eu que tinha pego, o aluno confessando, eu que tinha pego o relógio, fiquei com medo de devolver. E como não devolvi, o senhor mandou que todos ficassem na parede, que o senhor ia enfiar a mão no bolso. E o senhor foi enfiando a mão no bolso, foi enfiando, mandou que todos os alunos ficassem o olho fechado, e quando o senhor chegou no meu bolso, o senhor pegou o relógio, achou o relógio, e o senhor então devolveu para o dono, mas o senhor nunca me condenou, o senhor nunca me acusou, o senhor nunca fez nada. Isso me inspirou a me tornar professor, porque o senhor poderia ter me envergonhado, não envergonhou. E o professor falou, engraçado, eu não me lembro disso. Mas como o senhor não se lembra? Fui eu que peguei o relógio. Ele falou, eu não me lembro, porque eu também estava de olho fechado. Isso é o verdadeiro amor, que não julga, que não condena, que não está preocupado em condenar, mas só está preocupado em retribuir ao próximo, não é? Porque o coração já está escrito. A criança que pega alguma coisa sem nunca ter ouvido a lei de Deus, sem nunca ter ido para a igreja, mas naturalmente já está escrito na sua consciência, em seus pensamentos, quer acusando, quer os defendendo. No dia, verso 16, em que Deus há de julgar, um dia será reservado para o juízo de Deus. Paulo menciona esse juízo, um dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Tem tanto segredo, que às vezes ninguém sabe, que você não conta, que você esconde, mas vai chegar o dia que Deus há de julgar os segredos dos homens. E presta atenção por quem Deus vai julgar. Por Jesus Cristo. Jesus será o grande juízo. Presta atenção, o amado Salvador de hoje será o severo juiz de amanhã. Você pode conhecer Jesus como teu Salvador, como teu Senhor, se render a Ele, ou você pode conhecê-lo como juiz. Hoje, o amado Salvador está aí para te salvar, para te perdoar. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Note que Jesus continua sendo aquele que nos salva e aquele que nos julga. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Paulo agora diz que esse era o evangelho que ele pregava, Jesus, o justo juiz. O próprio Paulo, ainda a caminho de Damasco, seguindo a lei, observador da lei, queria prender os cristãos e recebeu o seu juízo quando o Senhor lhe apareceu e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não sabe que é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões? E ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu tanto persegue. Que queres que eu faça? Vai-te à rua direita e lá te será dito o que há de fazer. E aí o apóstolo se converteu e aí se tornou grande pregador do evangelho. Muito bem, Jesus há de julgar. Paulo está falando do verso 1 a 16, que você erra quando julga os outros, que você vai ser julgado por Deus, que se você também não se arrepende, você só está entesourando a ira, que Deus vai retribuir também segundo as suas obras, o bem e o mal, mas quem será o juiz é o próprio Jesus. 2,16. Agora Paulo vai também dizer que os judeus não são inexcusáveis. Verso 17 a 29, Paulo vai falar da desculpa que os judeus têm que dar. Os judeus são inescusáveis à verdadeira circuncisão. Vamos ver qual é a
falta de desculpa que os judeus não podem dar e qual é a verdadeira circuncisão. Eis que tu que tens por sobrenome judeu. Agora Paulo está falando especificamente aos judeus. O homem que Paulo fala pode ser ele mesmo, do verso 1 ao 16, mas agora especificamente aos judeus. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, porque é revelada na lei de Deus, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Confias que é guia dos cegos. Os judeus se sentiam guia do cego, luz dos que estão em trevas, porque conheciam a lei, conheciam a Deus, conheciam os oráculos de Deus, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, os estatutos. Então eles tinham luz. Considera que é luz dos cegos, luz daqueles que estão em trevas, instruidor dos nécios, daqueles que não conheciam, mestre de crianças, que tens a forma de ciência e da verdade da lei, porque a lei é pura, a lei é santa, como Paulo vai dizer no capítulo 7, o problema está em nós. Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo. Olha, isso é sério. Aqueles que ensinam vão receber mais do juízo. Eu estou aqui ensinando, mas se eu ensinar só você e não ensinar a mim, é um problema, não é? Porque eu vou receber mais severo juízo. Então eu tenho que ensinar você, mas a principal pessoa que eu tenho que ensinar é a mim mesmo. Tu que ensinas a outro, não te ensina a tu mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Oh, coisa terrível, não é? As pessoas que pregam uma coisa e vivem outra. E isso é o que mais se tem hoje. Pessoas pregando uma coisa e vivendo outra. Pessoas, aquele evangelho, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E eu conheço centenas de pregadores assim, e eu tenho que olhar por mim mesmo, para que eu não seja um deles. Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras? Olha que coisa terrível. Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio. Olha só como Paulo vai pegar duro com os judeus agora, que faziam coisas erradas, não é? Judeus que andavam até em adultério,